Deu um probleminha no YouTube. Deu? Uhum. Hã? Você parou de falar, não, isso aconteceu. Glória a Jesus. Eu quero nesta manhã vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Com este prefixo musical, entra no ar mais um devocional, Manhã com Deus. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Gilberto Félix, supervisor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, setor de Pederneiras, que tem como presidente o pastor Alcides Fávaro, o qual eu cumprimento nesta manhã. Também cumprimento a sua esposa, irmã Lívia Fávaro, pastor José Leante, missionária Dalva e os demais diretores do campo eclesiástico no Ipiranga, Quero cumprimentar os pastores setoriais, os dirigentes de congregação, evangelistas, pastores, presbíteros, todos os obreiros, Nós tivemos um pequeno probleminha aqui na transmissão e não estamos conseguindo transmitir pelo YouTube, mas estamos aqui, irmãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, aqui no Facebook, para transmitir um pouco da palavra de Deus. Queridos irmãos, hoje nós temos na nossa sede setorial o grande culto de oração e doutrina, logo mais às 19 horas, na rua Rio Branco, 332, no centro de Pederneiras. Convidamos a todos, para estar conosco. Já está aqui no chat o irmão Jefferson Rodrigues, louvado seja Deus, e a irmã Cláudia Rocha. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Aleluia. Irmãos, nós estamos muito alegres, muito felizes por ver o crescimento da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em dia 11, nós teremos na nossa matriz a reunião de obreiros, irmãos? Lá na nossa matriz de São Paulo, Avenida Doutor Ricardo Jafé, 214. E no dia, ou seja, dia 10, irmãos? Eu falei dia 11. Dia 10, nós teremos reunião de obreiros lá na matriz de São Paulo, liderada pelo nosso presidente, pastor Alcides Fávaro. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos, para ouvir os ensinamentos do nosso pastor. E dia 11 nós estaremos ali em Cambará, no Paraná, para dirigir, aleluia, para abrir, para mais um trabalho ali, inaugurando, louvado seja o nome do Senhor, ali em Cambará, mais um trabalho ali. Queremos cumprimentar o pastor Erivelto, a sua esposa, também está conosco aqui a irmã Cláudia Rocha, lá de Cambará. Louvado seja Deus, aleluia, O pastor Erivelto já deu o pontapé nos trabalhos ali, e, irmãos, e tem um bom número de irmãos ali. Nós vamos inaugurar aquele trabalho no dia 11, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Nós queremos, irmãos, aleluia, ver o crescimento da obra. Estamos aqui para isto, louvado seja Deus, para cooperar com o ministério, para cooperar com o nosso pastor presidente, louvado seja Deus, aleluia. Queridos irmãos, nós queremos nesta manhã partilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, nosso Pai, aleluia, glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre a justificação pela fé. Irmã, aleluia, Elaine Araújo está também aqui no chat. Deus abençoe a senhora, a sua família, louvado seja Deus. E o texto base que nós tomamos por base, ficamos aí ontem até meia-noite estudando esse texto aqui e orando para que Deus viesse ministrar o nosso coração, para que nós pudéssemos ministrar o coração dos nossos queridos irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe:
na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, este Nicodemos, ele reconheceu, Jesus Cristo como mestre, como Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Esse foi ter de noite com Jesus, para o povo não ver, escondido. Tem muitos crentes que andam por aí se escondendo, irmãos? Se escondendo por aí. Ô, irmão João Batista, paz do Senhor, meu querido. Irmão João Batista apresenta um programa também, e eu acompanho sempre na sua live. Louvado seja Deus, Aleluia. Irmã Cristiane, Fernando, aleluia. Irmão Fernando Moraes, Deus abençoe. Irmão Fernando vai estar ali também conosco lá em Cambará, Louvado seja Deus. Eu entendi aqui, irmãos, que a irmã Cláudia, ela é parente do irmão Pedro Maza, Irmão Pedro Maza lá em São Paulo, um grande amigo da gente, Louvado seja Deus, a sua família, sua esposa, seus filhinhos. Glória a Deus, Aleluia. Irmãos, e Deus tem feito maravilhas. Então Jesus respondendo disse para Nicodemo: Nicodemo, você quer entrar no céu? Você quer? Aleluia, louvado seja Deus. Tem que nascer de novo, O novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do ser humano. Aleluia, transformando a sua inclinação para o mal em disposição para fazer o bem. Aleluia. Capacitando o homem através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante de Deus e da sua santa e gloriosa palavra. Aleluia. Irmã Cidinha, irmão André, unido. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Irmãos, fazer o que é correto diante de Deus. Aleluia. A verdade de que o ser humano precisa nascer de novo, isto é, necessidade da regeneração da alma e, aleluia, do corpo e da alma. Louvado seja Deus. É um dos pontos centrais da teologia cristã. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o crente que é nascido de novo, porque aqui disse aleluia, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, irmão Dila? Aleluia. E ele é transformado, irmãos. Ele deixa todos os rudimentos deste mundo para servir ao Senhor. Aleluia. O Evangelho de São João, capítulo 3, não seja a carta, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. A semente do pecado, irmãos, ela está em nós, Nós herdamos, isso aí é a herança de Adão. Adão, quando pecou, irmãos, ele fez todos nós pecar. E a Bíblia diz que o homem pecou e foi destituído da graça de Deus, da presença de Deus, Mas Deus, pela sua bondade, enviou seu Filho Jesus Cristo para que nós pudesse, aleluia, ser regenerado, ser, aleluia, novamente trazido para o seio da santa e gloriosa palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, irmãos, não entendem corretamente o que é regeneração ou novo nascimento. E assim,
não percebe o seu significado, ou seja, o significado fundamental conforme exposto nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, meus queridos irmãos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 21 ao 26 e o 28, diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a proposição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Concluímos, pois, o versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Diz aqui, ó, o qual propôs a propiciação pela fé no seu sangue. Nós somos hoje, irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Diz assim, que o homem pecou, o homem foi destituído da presença de Deus, mas através da morte de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Aleluia. A justificação pela fé, meus queridos irmãos, aleluia, é o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justo, aleluia, os homens injustos. Eu era injusto, você era injusto, eu era, irmãos, eu era pecador, né? Eu continuo sendo pecador, mas pecador arrependido. Aleluia, todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, você aí foi alcançado pela misericórdia de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, aleluia, Deus reputa reto aquele que era culpado. Irmãos, nós éramos culpados pelo pecado, nós tínhamos a culpa do pecado, mas Deus, com seu amor glorioso, Ele mandou seu Filho para morrer na cruz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Né, meus amados irmãos, nós vemos aqui duas palavras importantes: condenar e salvar, né? Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: ademoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que testemunhamos sua vinda, ou seja, sua vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Isso é difícil, né, irmãos? Político ser honesto é difícil, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Dizendo aqui: ademoesto depois, antes de tudo, que façam deprecações. Deprecações é petições, irmãos.
intercessões, aleluia, aleluia, orações de intercessões e ações de graça, agradecer a Deus. Irmãos, eu sei que os dias são difíceis, mas nós temos que ser gratos a Deus, aleluia, porque nós respiramos o ar, não pagamos nada para respirar, né? Tivemos o privilégio de levantar de manhã cedo mais um dia. Muitos não tiveram esse privilégio, e orar pelos reis, pelos governadores, né? Por todos que estão em eminência, estão aí nos seus cargos políticos, né? Para que testemunhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser honestos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vem aí eleições, né? Eleições, está chegando, em outubro temos eleições. E tem gente aí que vende o seu voto a troco de uma lata de óleo, irmãos. Isso não pode fazer, é de ser desonesto. E tem muito crente que faz isso. Vai lá para o candidato pagar um talão de luz, um talão de água. Irmãos, isso aí é desonestidade. Nós estamos ensinando o político a ser corrupto. A corrupção começa do povo, né? Começa do povo corrompendo os políticos lá. Irmão, nós precisamos de políticos honestos, nós precisamos de crente honesto, crente que dê bom exemplo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o dever do vereador é pagar minhas contas. Não, senhor, o dever de pagar as contas é nosso. Foi nós que fizemos as contas, né? O vereador é para fazer o quê? É para fiscalizar o prefeito é para executar as obras, né? É para executar as obras. Mas tem muita gente aí enchendo o bolso, né, meus amados irmãos? E tem crente aí que chega a essa época, fica tudo doido, atrás de cesta básica, atrás disso. É claro, irmãos, da cesta básica é função da assistência social, né? A igreja, com suas dificuldades, as suas limitações, tem ajudado muito as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Porque nós não temos aí, nós vivemos da ajuda dos irmãos, das contribuições dos irmãos, né? Nos dízimos, nas ofertas, né? Na campanha do quilo, e temos ajudado muita gente. Quando, né, o poder público deveria estar ajudando as pessoas necessitadas, mas isso não tem acontecido. Mas nós precisamos orar para que os governantes venham mudar de pensamento, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos o poder nas mãos. Vamos deixar de falar desse negócio de político para lá, né? Mas nós temos que orar por eles, né, meus amados irmãos? Aleluia! Que quer que todo homem se salve. Aqui está escrito aqui, ó, aleluia, continuando aqui, orar pelos reis, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem, irmãos, né? Não tem aí, tem alguém pregando por aí a doutrina da predestinação. Ninguém nasceu predestinado a inferno e nem céu, não. Deus deu-nos o livre-arbítrio de escolher o caminho do céu ou o caminho do inferno. Se nós escolher Jesus, ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós vamos para o céu, mas se nós não quiser Jesus, irmãos, não quiser tomar a nossa cruz para seguir Jesus, nós vamos para o inferno, né? Vamos para lá. Pastor, você fala tanto em inferno. E Jesus foi o que mais falou no inferno, né? A declaração pela graça sois salvos significa que a salvação é obra de Deus e não de homem. Aleluia. O pecador é incapaz de salvar-se a si mesmo, pois seu coração é inclinado para o mal e a sua vontade é escrava do pecado, meus queridos irmãos. Em outras palavras eu digo, aleluia, a parte da obra da redenção e o estado do homem é de morte espiritual, mas o de Jesus é dar vida e vida em abundância, aleluia. O apóstolo Paulo declara em Efésios 2:8, dizendo assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, mas é dom de Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmã Maria Luísa, Deus abençoe. Glória seja dada no nome do Senhor. A fé, irmãos,
vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, está escrito assim, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo declara, dizendo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. A salvação é um dom. Graça, irmãos, é favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor de Deus, mas Deus, pela sua bondade, aleluia, Ele mandou seu Filho Jesus, aleluia, para nos salvar, aleluia. A regeneração é o novo nascimento por Cristo Jesus, nosso Senhor. Após a regeneração, os pecados são perdoados, né? Aleluia. Irmãos, quando nós recebemos o convite para aceitar Jesus, nós levantamos as nossas mãos. Eu levantei as minhas mãos no ano de 1974, aceitei a Jesus, não me arrependi até hoje, né? Aleluia. Após a regeneração, os pecados são perdoados, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: deixe o ímpio no seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que é, aleluia, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque, aleluia, grandioso é em perdoar. Deixe o ímpio o seu caminho, né? Você que só vive pelo mal, fazendo mal para você, para os outros. Ah, mas eu só faço bem, mas não aceitou Jesus. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Tem que receber Jesus como Salvador, tem que ser batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas eu já fui batizado quando criança. Já punharam água na minha cabeça. Não, o batismo é por imersão. Está escrito lá, irmãos, aleluia, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Né, irmã Marilza? Aleluia, paz do Senhor, irmã Marilza. Está escrito lá, aleluia, todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele dizendo assim, ó, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho que saber o que estou fazendo, irmãos. Por isso que nós não batizamos criança, porque o batismo é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir pelos meus filhos, não posso decidir por minha esposa não pode decidir por mim, meus filhos não podem. A salvação é pessoal, louvado seja o nome do Senhor. Cantor Marcos Barbosa, paz do Senhor, Deus abençoe nosso querido irmão. Então, irmãos, Deus, irmãos, é poderoso para salvar, aleluia. E diz assim, se converta. Converter é mudar de rota. Você estava indo por aqui, aqui é caminho de morte. Você vai por aqui, aleluia, que é o caminho da vida, que é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Isaías 44, versículo 22, assim, apagai as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu, aleluia, te remi. Remir é trazer para perto, é trazer para os meus braços. Eu estou cuidando de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um grande cuidado para conosco, louvado seja Deus. Após a regeneração, temos a justiça por Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim, porque como pela sabedoria, ou seja, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Aleluia. Irmãos, pela desobediência de Adão, né, todos nós pecamos, todos fomos feitos pecadores, né? Mas pela obediência de um, aleluia, muitos serão feitos justos. Veja bem aqui, todos, ó, muitos, não todos, muitos, né? Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue
e ressuscitou para a justificação. Aleluia. Jesus Cristo foi entregue à morte para que eu e você pudesse ter vida. Ele disse: o ladrão veio a não ser matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Após a regeneração, meus irmãos, é aplicado ao coração do crente a justificação. Romanos capítulo 4, versículo 24 diz assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta os que creem naquele que de entre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Crer em Deus, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, e nós também, aleluia, seremos ressuscitados para Ele. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Após a regeneração, o crente torna-se, aleluia, santo aos olhos de Deus. Eu estava ensinando esses dias que o sobrenome de Deus é santo. E quando nós aceitamos Jesus, aleluia, nós somos registrados, aleluia, como filhos de Deus. Antes de aceitar Jesus, mas eu vejo alguém falar por aí: todo mundo é filho de Deus. Não, senhor. Todo mundo é criatura de Deus. Porque a Bíblia diz assim, a sua imagem os criou. Macho e fêmea os criou. Né? Mas através de Cristo Jesus, aleluia, nós somos adotados, né? Somos registrados como filho legítimo, herdeiro, como herdeiro do trono de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, através aleluia, do derramamento do sangue de Jesus. E aí, irmãos, é escrito lá, eu esses dias estava dizendo aos irmãos que Deus tem o lápis, que escreve o nosso nome no livro da vida, e nós temos a borracha. E, irmão, tem muita gente usando a borracha aí, para apagar o nome do livro da vida. Irmãos, e aquele que não achar escrito seu nome no livro da vida, não vai entrar no céu. Não vai. Mas, pastor, qual é que borracha é essa? É o pecado, irmão. Cada vez que nós cometemos pecado, nós passamos a borracha e vai apagando. A irmã Cris Rosa, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, temos que ter cuidado, porque nós apagamos o nosso nome do livro da vida. Não é Deus que apaga, é nós mesmos, irmão, por causa do pecado, né? Nós somos Efésios capítulo 5 diz assim, Efésios capítulo 5, nós se tornamos santos. Efésios capítulo 5, verso 27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha nenhuma, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível é que não tem nada do que seja repreendido, né? Salmo 51, verso 7 diz assim: purifica-me como um ensopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Glória a Deus. Isso aqui não está falando do físico, né, irmãos, da aparência, não. Está falando da alma, né, meus amados irmãos. Purifica e ficarei mais alvo que a neve. Tem os racistas aí, né, que esse dia aí estava falando sobre esse assunto aí, mais branco que a neve, não entende o que é branquear, é a alma, louvado seja o nome do Senhor. A nossa alma, por causa do pecado, ela fica enegrecida, mas quando, aleluia, somos purificados pelo sangue de Jesus, ela se torna mais alva que a neve, porque, irmãos, o pecado, ele escurece a alma. Mas, aleluia, a salvação em Cristo Jesus, irmãos, a obediência, ela ilumina a alma, glória a Deus. Após a regeneração, temos a evidência da fé, aleluia. Pela evidência da fé, o crente tem a mente renovada, louvado seja Deus. Mente renovada.
Não pensa mais naquelas coisas, né? Que é transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2, assim: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na tua vida, irmãos? Na minha vida, é que nós sejamos obedientes a Ele, é a sua santa palavra, glorificado seja Deus. Jesus disse que se nós fizermos o que Ele manda, nós somos os seus discípulos. Discípulo significa aprendiz. Nós somos aprendiz de Jesus Cristo. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia. Não podemos nos conformar com esse mundo, irmãos. Esse mundo pecaminoso, irmãos, que está de mal a pior, está fede nas narinas de Deus. Mas a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela não tem ruga, ela não tem mancha, ela é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, perfeita. E perfeitos são aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, aleluia, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Experimentar qual seja a vontade de Deus na nossa vida, irmão, é coisa gloriosa. Aleluia. Pela evidência da fé, a operação do Espírito Santo em nós. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós somos lavados, irmãos, em água limpa, que é a palavra de Deus, e pela renovação do Espírito Santo, aleluia, pela evidência da fé, aleluia, então o poder de Jesus Cristo opera em nós. É pela fé, meus amados irmãos. Desculpe aí. João, capítulo 17, versículo 23, assim: eu neles e tu em mim. Jesus dizendo: para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a ele, como nele tens amado a mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus dizendo: eu neles, ele em nós, aleluia, e nós nele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pela evidência da fé, irmãos, aleluia, é gerada uma mudança que deve ser vista em nós por todos os homens. Tiago capítulo 1, versículo 20 ou 26, assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Por isso, rejeitando toda imundícia, a superficialidade de malícia, né? Recebei com mansidão a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em vós enxertadas, a qual pode salvar as vossas almas. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contemplasse a si mesmo, ou seja, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da libertação, ou seja, da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Porque a ira, irmãos, do homem não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis. Porque na hora da ira, irmãos, nós aí fazemos coisas terríveis. Perdemos o equilíbrio.
Aqui Deus está falando, não, olha, vocês podem irar, mas não percam o equilíbrio. Não percam o equilíbrio, né? Sedes cumpridor, aleluia, da palavra, e não somente ouvindo. Tem muita gente ouvindo aí, mas não cumpre a palavra, irmão. Temos que cumprir a palavra, e temos que ter cuidado com os discursos falsos aí, né? Muitos discursos falsos. Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos pastores aí pregando a palavra distorcida. Venha como era e fique como... Venha como está e fique como era. Não, irmãos, nós temos que vir para ser transformado. Aleluia. Mudar o curso da vida. Se prostituía, não prostitui mais. Se bebia, não bebe mais, né? Se fumava, não fuma mais. Mas onde está o pecado em fumar? Um grande pecado, sim, porque o cigarro, irmãos, ele mata a pessoa que está fumando com câncer e mata também aquele que está inalando a fumaça. É dois pecados, é o homicídio e o suicídio. Você vai continuar bebendo, você vai arrumar o quê? Vai arrumar uma cirrose. Mas nós em Cristo Jesus temos saúde espiritual e saúde física. Ah, mas crente não fica doente? Fica assim. Fica assim. Mas o mais importante, irmãos, é que a alma esteja sadia, a alma esteja curada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque essa carcaça, essa carne vai ficar aqui, mas a alma, irmãos, vai subir para o céu, aleluia. E sim, se for cumpridor da santa palavra de Deus, obediente à santa palavra de Deus, glória a Deus. Aquele, porém, que atenta para o bem, para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, aleluia. Este tal será bem-aventurado, glória a Deus, aleluia. Se alguém entre vós cuida ser religioso, irmão, a religião tem acabado com muita gente. Pastor Antônio Norato, Deus abençoe, meu querido. A religião tem acabado com muita gente, irmãos. Ah, mas o senhor não é religioso? Não, senhor, eu sou crente em Cristo Jesus. Eu não sou religioso. Ah, mas a Assembleia de Deus é uma religião? Não, a Assembleia de Deus é uma denominação. Aonde, aleluia, nós nos reunimos para transmitir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Nós se reunimos em assembleia. Ah, mas a igreja... Não, irmãos, religiosidade não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar para o céu é Jesus. Glória a Deus. Diz, continuando aqui, aquele que não refreia a sua língua, antes engana seu coração, né? A religião desse é vã. Religião significa ser religado com Cristo. Religião é religar. Aleluia, glória a Deus. Nós fomos religados, aleluia, com Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas aquele, irmãos, que não segura a tua língua, ontem nós falamos sobre isso, né? Não refreia a língua, é linguarudo, né? Vive falando por aí, né? Nós precisamos, irmãos, falar a palavra de Deus. O nosso linguajar tem que ser diferente. Aleluia. Antes engana seu coração, e a religião desse é vã, é falsa, né? Colossenses 2:6 assim: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, Jesus disse que é para nós amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, corpo, alma e espírito. Será que nós temos amado a Deus? Pois, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Claro que não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição, meus irmãos. Vamos lutar, vamos renunciar essa carne, vamos renunciar, irmãos, esta vida, porque a Bíblia diz que quem ganha esta vida perde, né, a outra vida.
E eu prefiro perder essa vida, mas ganhar a outra. Que não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Não é para temer esse tipo de... né? Mas teme aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. E quem é esse aí? Quem mata o corpo e não pode fazer mais nada é o homem. Mas quem mata o corpo e pode lançar a alma no inferno é Deus, irmãos. Nós precisamos, aleluia, estar firmado nele. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo resume a importância fundamental da justificação pela fé. Glória a Deus. O seu resultado na vida do crente salvo, irmãos. Porque tem crente salvo e não salvo? Tem sim. Tem crente, irmãos, que é só seguidor. Acompanha a igreja, mas não está na igreja, né? A Bíblia diz assim, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Aleluia. Meus amados irmãos, será que a palavra de Deus está em nós? Se ela não estiver, vamos, aleluia, vamos ver onde está o defeito, onde está o erro, vamos dobrar o nosso joelho e vamos dizer: Jesus, me ajude. Eu preciso mudar de vida. E sozinho eu não consigo. Pode ter certeza que Jesus vai ajudar. Aleluia. Aleluia. A justificação pela fé é o resultado na vida do crente salvo. Louvado seja Deus. Com as seguintes palavras, o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, para ser salvo precisa estar em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus nós precisamos renunciar a muita coisa. Precisamos renunciar à mentira, o engano, a falsidade, né? Os falatórios. A Bíblia diz: evita os falatórios. Evita os falatórios. Aleluia, profanos. Porque não traz proveito nenhum, meus amados irmãos. Não traz proveito nenhum. Vamos usar nossa boca para glorificar a Deus. Pastor José Rodrigues de Araújo. Daqui a pouquinho, irmãos, ele vai estar lá aqui também no Facebook. Glória seja dado o nome do Senhor. Olha, portanto, agora nenhuma condenação há. Não tem quem condene, porque a palavra justifica. Louvado seja Deus. Aleluia. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, para ser justificado através da palavra, tem que estar em Cristo, irmãos. E para estar em Cristo, nós temos que deixar muitas coisas. Porque Jesus não aceita o homem pela metade. Ele quer o homem inteiro. A Bíblia diz que o coração purificado da má consciência e o corpo todo lavado em água limpa. O que é essa água limpa? A santa palavra de Deus. A renúncia. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Como disse o nosso presidente ontem, não é uma cruz literal aqui, uma cruz feita de madeira, que hoje fazem aí dos teatros aí, mas é a cruz espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem que andar em Cristo, que não anda segundo a carne, segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito, irmãos. Aleluia. Nós sofremos por Jesus, mas vale a pena sofrer por Ele. E ele ainda completa questionando em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus, Ele nos deu a oportunidade de nós fazer uma escolha. E eu escolhi Jesus. E você? Quem você vai escolher? Jesus ou Barrabás? Jesus representa o céu. Barrabás representa o mundo com as suas concupiscências. Quem você escolhe nesta manhã? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus sem não ser por Jesus. Barrabás representa o mundo com as suas concupiscências. Meus amados irmãos, há dois caminhos, há duas portas. Um caminho estreito e uma porta apertada. Esta porta, pouca gente vai entrar nela, mas vai conduzir o céu.
E a segunda porta, né, irmão Robson e irmã Camila? É o caminho largo. E a porta, ou seja, o caminho espaçoso e a porta larga. Isto vai conduzir ao inferno, a vida, irmão, a perdição eterna. Pare para pensar. Tem muita gente que pensa que não vai morrer. Ah, vou deixar para aceitar Jesus amanhã. Vou deixar para reconciliar amanhã. Você que está desviado da igreja, deixa para amanhã que você vai ter prejuízo, hein? Escute o que eu estou te falando. Escute. O amanhã não pertence a nós, né? Hoje eu posso estar falando para vocês aqui, mas daqui a pouco estão velando aí o meu corpo. Mas eu estou seguro em Jesus. E você? Está seguro em Jesus? Os irmãos aí que estão servindo a Deus estão seguros em Jesus aqui, ó. Quem tentará condenação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica, aleluia. Ele é a nossa justiça. Glória a Deus. Aleluia. Foi esta palavra que Deus ministrou ao meu coração para ministrar o coração dos nossos irmãos. Aleluia. Eu quero orar nesse momento com você e por você, em nome de Jesus. Você que tem as suas necessidades, problema de saúde, né, irmãos? Problema de saúde, problemas na área sentimental, problemas aí, irmãos, está desempregado. Vamos pôr nas mãos de Jesus, que Jesus ele tem poder, irmãos, para abrir as portas. Aleluia, glória a Deus. Ele disse: eu sou a porta, e ele é também a chave da porta. Aleluia, aleluia. E ele entregou na nossa mão essa chave. Essa chave é a oração, irmãos. Aleluia, eu sou a porta, estou entregando a chave da porta nas tuas mãos. Oh, meu irmão, você tem a chave. Dobre teu joelho, abre a tua boca, confessa o Senhor, orando, aleluia, em todo tempo. Aleluia. Tem uma conjectura que diz assim, aleluia, que a oração é a chave que abre a janela do céu. E eu digo mais ainda, abre a porta do céu, louvado seja o nome do Senhor. Oh, que palavra gloriosa, desceu quentinho do céu agora, Jesus dizendo: eu sou a porta e estou dando a chave na tua mão. Abre a porta e entre nela. Aleluia, entrará e sará, encontrará pastagem, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, está aqui cheio de Deus, irmão, nesta manhã. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, diante da Tua presença eu estou nesta manhã. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, Jesus. O Senhor é a cura, o Senhor é o médico dos médicos. Aleluia. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã também por aqueles que estão desempregados, Pai querido. Abre as portas do emprego. Aqueles que estão, Senhor, entrando num processo de depressão. Senhor, aleluia, repreende todo esse mal. Nós cremos, Senhor, aleluia, no Teu nome. Aleluia, Tua palavra diz: em Teu nome nós curaremos os enfermos. E nesta manhã eu estou orando aqui em favor dos enfermos. Eu quero orar pelas esposas do pastor Erivelto, Senhor. A tua serva está enferma, o Senhor conhece o coração daquela família, Jesus, que é aplicado na tua obra, Pai querido. Jesus, entra lá, Senhor, aleluia, como o Senhor entrou na minha vida, me curou da diabetes, me curou do câncer, curou a irmã Martinha do câncer. Jesus, nesta manhã, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor entre, aleluia, na vida daqueles que estão enfermos, com a cura, com o milagre, Jesus querido. Oh, Senhor, abençoa os comerciantes, os nossos irmãos, aqueles que contribuem para a Tua obra. Meu Pai, abre as portas, Senhor, para cada um, meu Deus. Aqueles que, aleluia, que patrocinam a missão, Senhor. O projeto missionário, oh, aleluia, do Ministério do Ipiranga, Pai querido. Pai celestial, a SEMAD. Pai querido, abençoa a CETAD, que está nós estamos aprendendo, aleluia, a Tua palavra. E agora, Senhor, nos dá um dia abençoado, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao término de mais uma programação. E quero convidar a todos para estar hoje à noite ali,
para um grande culto de oração e doutrina. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, né? Aleluia. Eu quero saudar o pastor Tiago Oliveira ali, né? Ali do Parque Santa Madalena, em São Paulo. Deus abençoe nosso irmão. Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui que escreveram no chat, né? Se eu deixei alguém sem falar o nome, nos perdoe, né? Mas saiba que eu orei por todos vocês e vou continuar orando por todos vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu me despeço aqui, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mas não se esqueça, Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, Rua Rio Branco 332. Você tem um compromisso com Deus ali nessa noite. Eu tenho um compromisso com Deus ali nessa noite para ouvir a sua santa e gloriosa palavra e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.